Vamos lá, empreendedor? Vamos para mais uma aula? Aqui Pedro Borges, mais Best Consultoria. Hoje nós vamos falar de um ponto que para muitos empreendedores da área de alimentação principalmente é um ponto muito sensível, porque hoje você depende em alguns momentos das plataformas, não só de uma, né, das plataformas de venda online, como iFood, Aikfome e outras também que, né, cada região tem uma, às vezes tem algumas até locais e tudo, mas você tem que entender realmente quais são os custos que elas têm e você precisa colocar isso dentro do seu preço. Não dá mais para você vender nessas plataformas pelo mesmo preço que você vende no seu cardápio digital direto ou até no seu balcão. Então você precisa entender, né, que você vender por essas plataformas é uma comodidade para o seu cliente e o seu cliente precisa pagar por essa comodidade. Então você tem que aprender a calcular isso para você não ter grandes surpresas de perda de margem ou até mesmo entrar no prejuízo. Porque dependendo da margem que você tem, se a plataforma cobra tudo que ela precisa ali, ou tudo que ela precisa, ou tudo que ela definiu que precisa, você vai ficar em maus lençóis. Então, aqui hoje a gente vai entender um pouco dessa parte das porcentagens, porque tudo é cobrado em porcentagem, a gente vai mostrar como funciona isso, vai dar um exemplo. Depois a gente entra no cálculo diretamente, a gente vai fazer aqui sobre o iFood, pelas taxas que o iFood cobra hoje. E depois a gente vai explicar como você transferir isso para dentro do seu cardápio. Então fica com a gente aí que a gente vai entregar bastante material hoje para vocês. Então hoje a gente vai entrar aqui e vai falar um pouco aqui da taxa de marcação, né? Ou markup, alguns chamam de markup. Isso aqui é uma parte do nosso material do nosso curso de precificação. Então aqui uma parte a gente vai aproveitar para usá-lo aqui. Então a taxa de marcação é uma forma matemática de você, né, definir esse número que você multiplicando pelo seu custo unitário. Aqui a gente vai multiplicar pelo seu preço de venda já definido. Não vou entrar aqui se o seu preço de venda está certo ou não, tá? Vou considerar que o seu preço está certo, né? Porque precificação é um outro ponto se a gente fosse tratar. Então, vou manter que você já precificou bem e o seu preço de venda no balcão e na sua plataforma está tudo certo, tá? Então, aqui é um exemplo também do iFood. Hoje, o iFood tem duas formas de cobrar. 12% se você faz a entrega pelo seu motoboy. Se usar o motoboy direto do iFood, é 28%, mais as outras taxas. Aqui, só para a gente exemplificar, a parte de porcentagem, a gente vai ficar com esse ponto dos 12% somente. Então, a gente, para exemplificar a parte de porcentagem, mostrar que tem muito efeito, muita gente não consegue entender a parte de porcentagem. Eu já tive isso quando eu comecei a pensar um pouco, né, e estudar isso. A porcentagem trai a gente, porque a gente acha que porcentagem para cima é a mesma coisa para baixo. Depois vocês vão entender um pouco melhor isso. Tá? Então, se eu pego ali um produto de R$100 e eu tenho que deixar 12 para o iFood, eu vou receber só 88. E aí, para acertar isso, a maioria o que faz? Vou jogar 12% no preço e passo a vender 112, nesse nosso exemplo. Isso está certo? Medo? Não está certo. Aí a pessoa fala, poxa, mas por que não está certo? Porque o que acontece? Quando eu boto 12%, eu vou a 112. E aí, a partir do 112 que o iFood, é o preço de venda que o iFood vai tirar as porcentagens. Então, se eu joguei 12... Perdão, se eu estou vendendo a 112 e vou tirar 12%, eu vou receber só 98,56, não os 100 como se fosse no balcão. Então aí também tem uma perda, tem algumas pessoas perdem
e depois a conta não fecha porque falta essa parte e a pessoa não entende. Então tem, né, assim, às vezes você até tem uns que não jogam nada e aí perde muito, outros já estão jogando os 12, mas perde um pouco ainda. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender ou saber, pô, então se não é os 12%, quantos por cento eu tenho que colocar para chegar num número que quando o iFood tirar as partes dele, eu fico com o valor como se fosse no meu balcão ou no meu aplicativo direto. Então a gente tem uma fórmula, que é essa fórmula da taxa de marcação, que é a taxa de marcação 100 dividido por 100 menos as porcentagens, né? Uma soma de porcentagens. Aqui a gente só vai ter o 12. Na segunda parte da nossa aula, a gente vai falar das outras porcentagens que entram também nesse cálculo. Então, aqui no nosso cálculo, 100 dividido por 100 menos 12. Tá? Então, a gente vem calculando e chega aqui a uma taxa de marcação, que é o 100 dividido por 88, vai dar 1,13636363, e no final 64. Tá? E aí, pô, Pedro, tá, chegou aí, o que eu faço? Agora você vai pegar esse valor, que é essa taxa, e multiplica pelo seu preço. Então, aqui a gente tinha, né, o 100 aqui que a gente está usando como um exemplo, vou multiplicar por essa taxa e agora eu chego ao meu preço mínimo que eu preciso cobrar na plataforma, que é R$ 113,64, não os 12 como a gente tinha imaginado. Com isso, né, quando eu vendo a 113 e tiro 12%, vocês podem fazer esse cálculo aí na calculadora de vocês, no celular, a gente volta a receber os 100 como se estivesse vendendo no nosso balcão. Então, esse seria o pulo do gato. Eu vendo na plataforma, tiro todos os custos lá dentro, porque esse custo quem tem que pagar é o seu cliente. É uma comodidade para o seu cliente. Então, todo esse custo tem que ser para ele pagar. Então, por isso, o que acontece? A gente vai agora entender mais detalhes sobre quando a gente está vendendo dentro da plataforma. Então, hoje, se você for pesquisar quais são os custos que o iFood tem para trabalhar com você, né? Um exemplo, a gente pega lá, eu tenho a taxa de comissão, que é os 12% aqui, certo? Eu tenho uma segunda taxa, que é a taxa de cartão. Né? Quando eu faço uma venda online pelo aplicativo do iFood, ele vai cobrar essa taxa de 3,2%. Outra taxa que o iFood também te cobra é uma taxa de 1,59 para você receber as suas vendas da semana. Assim, passou 7 dias, você recebe. Uma vez por semana você receber. Normalmente, como a maioria não tem um fluxo de caixa, né, você precisa arcar com isso também. Então, você coloca isso para o seu cliente pagar também. Taxa de transferência, o iFood não cobra quando você, por exemplo, se você for usar um iFome ou não lembro agora qual outro que tem, para você trazer o dinheiro, eles te cobram ali uma taxa de 99 centavos, alguma coisa assim. Então, mas aqui não tem. Então, como que funciona? Você vai pagar esses 12, vai pagar o 3,20. Aqui você tem que considerar que a venda vai ser online, tá? Então, a gente vê sempre o pior caso. E aí você vai ter um total de porcentagem de 16,79. A gente começa achando que é só 12, aqui já fechou para 16,79. Só que a gente tem que usar aqui, né, o cálculo da taxa de marcação. Esse cálculo igual a gente fez lá na primeira etapa ali. Fazendo isso, né, a gente tem até o cálculo aqui, ele calcula com todos os dados aqui, deu 1,202. Essa seria a nossa taxa de marcação para o iFood. E como que a gente testa, né, e vê se está tudo certo com isso? Eu peguei um produto, vou até mudar aqui, um produto de R$ 9,90. Tá? Então, esse produto de R$ 9,90, que é no meu cardápio ou no meu balcão, R$ 9,90. No aplicativo do iFood, eu tenho que cobrar
aqui, no mínimo, 11,90, tá? Então, o 9,90 multiplicado por esse valor vai dar o 11,90. Como que eu faço aqui para ter certeza que eu vou receber a mesma coisa que está no meu cardápio? 11,90 vai descontar 12%, vai ser 1,43, vai descontar 3,20, que é igual a 0,38, e vai descontar a taxa de antecipação de 1,59, que é 19 centavos. Fazendo essa conta, vai sobrar os mesmos 9,90 que estava no início aqui. Tá? Vocês depois podem executar essas contas, até tirar a prova real, fazer na mão, para ter certeza, né? Não dá para confiar 100% nas pessoas, mas, né, a tabela está bem feita, tudo certinho, e esse é o cálculo. Então, mas aqui ela mostra essa possibilidade da gente fazer até essa prova real. Vamos mudar, fazer mais um teste? Vamos pegar aqui nosso 100 lá que a gente usou como base, tá? Aqui, né, o nosso 100, como fosse só o 12, né, seria lá aqueles 113 e alguma coisa. Então, mas como tem todas as outras taxas, eu preciso vender a 120,18. Se eu vender menos do que isso, eu não vou receber o meu 100 de volta. Também aqui temos, né, a nossa prova real para ter certeza do que está acontecendo. E com isso, né, então eu consegui definir, eu sei que agora para, né, o iFood aqui, com as taxas que estão definidas hoje, né, pode ser que isso venha a mudar, ou se você está trabalhando com outro aplicativo, você vai relatar ali, vai definir quais são as taxas que você usa com ele hoje. E a gente pega isso agora e leva para o cardápio. Aqui é um exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês que eu achei interessante fazer. Eu peguei aqui, tá? É como se fosse um cardápio aqui com 8 produtos, tá? Faz de conta. Aqui, alguns preços desses produtos, tá? E aí a gente viu lá que a nossa taxa de marcação deu 1,202. Então eu boto essa taxa de marcação para todos os produtos aqui. Então eu posso pegar uma planilha, relatar todos os meus produtos e botar o preço que eu vendo. Boto na outra coluna qual é a taxa de marcação que a gente chegou, ou a que você vai chegar, dependendo se você tiver alguma taxa diferente, e multiplico o valor pela taxa de marcação, perdão. E aqui, né? Então, agora eu consegui, eu tenho esse é o meu cardápio, e agora eu tenho o cardápio já, o valor mínimo que eu tenho que levar para dentro do cardápio do iFood. Então, aqui eu posso fazer um arredondamento ou colocar desse formato mesmo dentro da plataforma, que você vai ter certeza que se você vender por esse valor, sempre está aqui, né? Valor mínimo para não perder dinheiro. Você vai vender esse valor, o iFood vai tirar todas as taxas dele e você vai receber conforme você estivesse vendendo no seu balcão, na sua plataforma direta, e com isso acaba o problema de perder dinheiro, né, com essas plataformas, que hoje em dia são coisas que a gente tem que pensar que, como que eu posso dizer, elas fazem parte hoje dos negócios, né? Sem ela tem negócio que nem sobrevive. Mas a gente tem que pensar que a modernidade, a tecnologia está aí. E a gente tem que aprender a continuar ganhando dinheiro, né, com essas modernidades, né? Então não dá para perder, né? Tem que lembrar que iFood, plataformas, iQfome, todas essas plataformas é um benefício, sim, né? É uma comodidade para o seu cliente, e ele tem que arcar com isso. E você só tem que fazer um bom cálculo de precificação no primeiro momento, né? Mas depois que você definir o seu preço de venda, você definir qual é o custo real que você tem que colocar ali, né, de todas as taxas que eles vão cobrar e quanto que vai ser esse preço que você vai colocar dentro da plataforma. Tá ok? Então ficamos por aqui. Até a próxima.